Boa noite, meus irmãos. Nós estamos iniciando a nossa reunião evangélica das terças-feiras e, como sempre fazemos, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos é concedida de estudarmos os vossos ensinamentos que representam para nós a evolução, o progresso que nós necessitamos. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos ampare, nos assista, aumente a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições aquilo que mais necessitamos. Pedimos o vosso amparo, a vossa assistência, por todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos a reunião evangélica da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item dos nossos estudos é o item 3, que é dos registros de São Mateus e São Marcos, em que está registrado: após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. São Mateus, capítulo 17, versos 10 a 13, São Marcos, capítulo 9, versos 11 a 13. Conjugado com essa lição, nós temos a questão 288 do livro O Consolador, quando foi perguntado a Emmanuel. Jesus disse: meu Pai e eu somos um. Poderemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? E Emmanuel respondeu: a afirmativa evidenciava a perfeita identidade com Deus na direção de todos os processos atinentes, ou seja, ligados à marcha evolutiva do planeta terrestre. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos João Flávio e Giovana. Estamos passando a palavra a Giovana. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe em mais essa noite de estudos.
Conforme acabamos de ouvir da leitura do nosso irmão Evandro, vamos dar prosseguimento no estudo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, comentando o item 3 deste capítulo, juntamente com a questão 288 da obra O Consolador, que, como percebemos, trata da explicação de Emmanuel acerca da condição de espírito puro de Jesus, já em total comunhão com o Pai e governador espiritual do planeta Terra. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como tema central a reencarnação. E a reencarnação engloba o conceito de imortalidade, de pré-existência do espírito e de pluralidade de existências. O que isso quer dizer? Que nós, espíritos, somos eternos, que antes de encarnar, o espírito já existe e que ele encarna várias vezes em corpos distintos. Trata-se de um assunto da mais elevada importância, um dos pilares do Espiritismo, exatamente porque é através da reencarnação que todos nós, seres imortais, iremos chegar um dia à perfeição relativa que nos é permitida alcançar. Todos tivemos o mesmo ponto de partida e teremos o mesmo destino final. Somos seres eternos, criados simples e ignorantes, para nos instruirmos ao longo de nossa jornada evolutiva, através das provas, das tribulações na vida corporal, e assim evoluir em sabedoria e amor. Nós nos preparamos, programamos e fazemos compromissos lá no mundo espiritual antes de reencarnarmos. É aquela oportunidade que estamos tendo, onde seremos colocados diante das pessoas e das circunstâncias que necessitamos para progredir naquilo que ainda nos falta avançar. Pois bem, cada reencarnação, portanto, é uma bênção, uma oportunidade divina de voltarmos à matéria para quitar débitos, para combater imperfeições, más tendências e adquirirmos virtudes. E vamos subindo de degrau em degrau a cada nova existência, em busca dessa comunhão com o Pai. Cada um vai ter a sua marcha, dependendo do seu livre-arbítrio. Podemos alcançar de forma mais rápida ou mais lenta o nosso objetivo, que é um objetivo comum a toda criatura do universo. A reencarnação é tão importante, podemos dizer até imprescindível para compreendermos a vida, que sem ela, sem a compreensão da reencarnação, ficam inexplicáveis e consideravelmente comprometidas as bases do nosso entendimento sobre a vida, sobre Deus e sobre os seus atributos. Mais na frente iremos abordar de forma mais específica esse aspecto. Mas feita essa explicação inicial, para termos um panorama geral do tema da reencarnação, nós vamos verificar nos 3 primeiros itens do capítulo 4 que os judeus aceitavam e acreditavam na reencarnação. Muito embora a ideia ainda fosse vaga e imprecisa, era uma crença consolidada entre os judeus. E nós vamos verificar inúmeros trechos bíblicos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que irão comprovar essa afirmação. Na terça-feira passada, foi dito que a reencarnação é uma crença tão antiga quanto a própria humanidade. Desde os primórdios, nós temos a ideia da reencarnação em diversos povos
ao longo do planeta, em tempos também variados, no Antigo Egito, no Oriente, principalmente na Índia, na Grécia Antiga, mesmo no período dos filósofos pré-socráticos, muitos povos, muitas personalidades de inteligência avançada defendiam e sustentavam essa ideia da reencarnação. E aí é interessante que Allan Kardec, com sua perspicácia, tratou desse assunto no Livro dos Espíritos, falando o seguinte: uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue se impor a inteligências evoluídas, se não tiver algo de sério. Então nós vemos que, apesar de alguns teimarem em combater, é uma ideia que nunca foi vencida e que, muito pelo contrário, cada vez é mais aceita e consolidada na humanidade. Bom, e o mais importante disso tudo, o próprio Mestre confirmou. Jesus, que é a nossa referência máxima em sabedoria e amor, teve a oportunidade de falar abertamente sobre o tema algumas vezes e jamais negou a encarnação, nem a combateu, muito pelo contrário, confirmou e deu exemplos específicos, como esse caso aqui que nós estamos tratando no item 3, da reencarnação de Elias na pessoa de João Batista. No famoso diálogo do Mestre com Nicodemos, um doutor da lei, membro do Sinédrio, o Mestre disse: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, apesar de toda a sua sabedoria, não conseguia compreender aquela situação e questionou até de forma ingênua, mas como isso poderia acontecer? E ele estava ali de coração aberto. Ele falou: eu sei que por fazer o que o Senhor faz, o Senhor é um enviado de Deus, mas eu não estou entendendo. Será que o homem vai voltar para o ventre da sua mãe? E aí o Cristo, vendo que a situação ia ser difícil de explicar, ele falou: olha, não te admires, ou seja, falou pela segunda vez, não te admires que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. E aí ele deu uma explicação mais profunda, digamos assim. Ele disse que existe uma diferença e uma independência entre o corpo e o espírito. Quando ele diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então Jesus, com toda a sua sabedoria, sua pedagogia, em razão da sua evolução enorme espiritual, viu até onde ele poderia explicar. A partir dali, não estávamos ainda credenciados para entender. Caberia ao Espiritismo mais tarde elucidar tudo. Pois bem, e aí, em outras duas ocasiões, o Mestre falou abertamente que Elias seria a reencarnação, que João Batista seria a reencarnação de Elias. Na primeira vez, ele falou isso quando João Batista estava preso. Ele ainda estava vivo, mas ele tinha sido preso por Herodes, porque João Batista era uma personalidade muito verdadeira, austero, franco, sincero mesmo e correto demais. E Herodes estava aprontando muito, estava inclusive se relacionando com a ex-mulher do seu irmão Filipe, Heródias, e o João Batista, a voz que clama do deserto, com toda a sua verdade, às vezes áspera, incomodou Herodes, e Herodes mandou prender João Batista. Mas mesmo da prisão, ele pediu que 2 discípulos fossem encontrar com Jesus, porque toda a região já falava do Mestre, dos seus feitos extraordinários. E então, ele, que era um missionário, João Batista, recebeu a missão
de ser o precursor da Boa Nova, né, de preparar os caminhos do Senhor, mandou que os 2 discípulos fossem atrás de Jesus para perguntar. Está lá em Mateus 11. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus. E Jesus, né, começou a curar paralíticos, dar visão aos cegos, consolar os pobres e respondeu para os discípulos: vai lá, né, e fala para João Batista o que está acontecendo. Então logo os discípulos saíram, aí o mestre se vira para a multidão e fala o seguinte: partindo eles, os discípulos de João Batista, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada no vento? Porque João Batista vivia no deserto, vestindo roupas de couro, se alimentando de gafanhotos e mel silvestre, uma vida muito austera, bem selvagem mesmo. E tudo isso cumprindo as profecias lá de Isaías e de Malaquias, que falava exatamente isso: uma voz iria clamar do deserto e preparar os caminhos do Senhor. E então Jesus diz o seguinte: que foste ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito. E aqui ele cita o trecho que Malaquias havia profetizado: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é o maior que ele. E mais na frente ele diz: e se queres dar crédito, aqui não tem como ser mais direto: este é o Elias que havia de vir. Quem tem olhos para ouvir, que ouça. Essa frase do Jesus era sempre dita quando ele falava uma verdade que, né, se quiser acreditar, acredite, se não quiser, paciência. Bom, essa foi a primeira vez que ele falou diretamente da reencarnação de Elias como João Batista. E aí, a segunda foi nessa oportunidade aqui do item 3, na transfiguração do Mestre no Monte Tabor, quando Jesus convida João, Tiago maior, os 2 irmãos filhos de Zebedeu, e Pedro, para subir com ele no monte. E lá os apóstolos testemunham, né, a transfiguração de Jesus, o Mestre aparecendo de forma luminosa, resplandecente, e ainda, né, se encontrando com Elias e com Moisés. E os apóstolos ficam ali maravilhados, impressionados. Pedro não queria nem descer, queria montar barraca e ficar por ali mesmo. E neste momento ainda chega uma nuvem, um fenômeno, né, de efeito material, com vozes diretas. Uma voz sai da nuvem dizendo: eis o meu filho de quem eu me comprazo, escutai-o. E aí os apóstolos ficam apavorados com aquilo, né? E descendo do morro, o Cristo pede para eles guardarem segredo até que a missão deles se complete. Só que aí que vem então a pergunta dos apóstolos, né? Após a transfiguração, né? Quando eles dizem, vendo aquilo, né? Eles tiveram uma comprovação de que Jesus era mesmo o Salvador. É um testemunho muito forte, né, que eles tiveram da condição do Mestre de Messias. E aí, mas então por que dizem que Elias tinha que vir primeiro? E aí que o Mestre fala: ele já veio, porque aqui João Batista já tinha sido morto por Herodes, em razão de uma armação que a Heródias fez, né, como vingança
pediu para a sua filha que solicitasse a cabeça de João Batista numa bandeja, quando ela fez uma dança, numa festividade, e tudo isso está registrado nos evangelhos. Bom, meus irmãos, a personalidade de João Batista, a sua missão e a sua relação com Jesus estão muito bem descritas no evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus, mas também tem uma lição muito bonita do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Eu não vou ler porque ela é um pouco extensa e iria tomar todo o nosso tempo, mas a lição se chama Jesus e o Precursor. É a lição número 2. E tem detalhes maravilhosos da infância de João Batista, da infância de Jesus. Um encontro entre Isabel, que é a mãe de João, que era prima de Maria, e elas trocando confidências acerca das preocupações delas como mães, diante da postura dos filhos, que era muito diferente de qualquer criança. João muito sério, reflexivo, compenetrado, gostava de ficar pelas estradas, no meio agreste, e Jesus com todo o seu amor, sua bondade, conversando com as lavadeiras, com os mendigos, levando até criminosos conhecidos na região para tomar um café e comer na casa dele. A Maria ficava assustada com isso, Então tem essa lição aí que fica de sugestão para os irmãos, para quem tiver interesse em aprofundar. Nós já falamos aqui então da reencarnação sobre o aspecto histórico, desde o início dos primórdios da humanidade, há inúmeros registros acerca da reencarnação, religioso, onde nós temos nos textos sagrados das mais diversas religiões a ideia da reencarnação presente, mas temos também evidências materiais e científicas. Hoje em dia já existem pesquisas científicas em universidades comprovando a reencarnação. Não dá para aprofundarmos aqui, mas quem quiser pesquisar vai encontrar. E, além disso, nós temos o próprio relato dos espíritos, seja através da psicofonia, da psicografia. Os próprios espíritos vieram nos relatar sobre as suas vidas, sobre como funciona a lei da reencarnação, os seus mínimos detalhes. Então, nós podemos citar aqui, só a título de exemplificação, Emmanuel já nos contou 5 ou 6 reencarnações dele. E a literatura espírita é muito vasta nesse sentido. Temos material para estudo, para dar e vender. Na série O Nosso Lar, a vida no mundo espiritual, temos inúmeros casos descrevendo as reencarnações, os mecanismos da justiça divina. E na obra, em especial na obra Missionários da Luz, lá no capítulo 13, tem a descrição assim minuciosa da reencarnação de uma personagem, de um espírito, de um irmão nosso chamado Segismundo, onde André Luiz e o instrutor Alexandre participam de todo o processo reencarnatório, da preparação, do antes, do durante, do depois. É muito interessante. Pois bem, já não bastasse tudo isso, e principalmente a palavra do próprio Jesus, temos o aspecto filosófico, o aspecto racional, lógico, porque sem a chave da reencarnação nós não conseguiríamos compreender diversos aspectos da vida. Como iríamos explicar as desigualdades do mundo, as desigualdades de habilidades, de aptidões? Como iríamos explicar que às vezes crianças de 4 anos de idade possuem talentos musicais, o mesmo para matemática, para diversos dons, talentos que um adulto que treinou por 30 anos não conseguiria obter, e uma criança de 4 anos consegue? Como iríamos explicar que 2 pessoas, 2 irmãos
nascidos dos mesmos pais, no mesmo ambiente, com a mesma encarnação. Um tem a tendência para o crime, para as coisas erradas, e o outro é super correto, trabalhador. Como iríamos explicar tudo isso? Que uma criança nasce, já deficiente, com uma doença grave, sem ter feito mal algum, enquanto outra nasce saudável, numa família estruturada. Isso fica muito difícil de explicar, poderíamos dizer até impossível, se nós tivermos a ideia de um Deus justo, sábio e misericordioso. Então, sobre esse aspecto, a reencarnação então se torna inquestionável. E, por mais que tentem alguns combater a ideia, não conseguem, porque eles esbarram na lógica, no bom senso. Porque como vão explicar a existência de Deus e todas essas circunstâncias? Não tem como. Deus não pune uma criatura sua pelo erro do outro, porque alguns vão dizer, não, a criança nasceu com isso por causa dos pais. Ora, se nem a justiça dos homens permite isso, que uma pessoa seja punida pelo erro de outra, Deus, que é o infinito amor, a infinita justiça e misericórdia, iria permitir? E mais, Ele iria permitir que uma pessoa sofra indefinidamente por algo que ele fez, sem lhe conceder uma nova chance? A pessoa que às vezes teve uma vida equivocada, que errou muito, ela não ia ter uma nova chance? Se nós, enquanto pais falíveis, imperfeitos, sempre damos uma nova chance para os nossos filhos, colocamos de castigo, mas na hora que pede desculpa e resolve melhorar, a gente tira do castigo e fica feliz com isso. Deus certamente, que no puro amor, também faz isso, e faz muito mais. Então, o bom pai sempre deixa a porta aberta para o arrependimento e para o recomeço. A reencarnação, portanto, meus irmãos, é a chave que esclarece todos os enigmas da humanidade. E para encerrar nossa participação, já caminhando para o final, trouxemos então uma lição de Emmanuel que se encontra no livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier. A lição se chama Na Luz da Reencarnação. E Emmanuel diz o seguinte: trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico deste modo por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro imbecilizado, dificultando-te as expressões, mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça no clima das trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia, contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos, de adversários, inimigos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. A perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. E que Jesus nos abençoe a todos.
Meus irmãos, nós trouxemos aqui para a leitura uma página do autor espírita aqui de Belo Horizonte, chamava Martins Peralva. Esse escritor era amigo do Sr. Euler. Me lembro dele algumas vezes aqui nessa casa, quando ele veio nos visitar. Ele, então, tem um capítulo num dos livros dele, o livro dele se chama Estudando o Evangelho. E num dos capítulos desse livro, ele trata do tema da noite. Então, ele diz o seguinte: não foram os espíritas que inventaram a reencarnação. O ensino reencarnacionista vem de muito longe, de povos antigos e remotíssimas doutrinas. Isso por quê? Porque muita gente acha que reencarnação é coisa do Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo é que trata muito, explica em detalhes a reencarnação, tem diversos livros a respeito. Então as pessoas acham que reencarnação é coisa do Espiritismo. Então ele começa dizendo que não. Ao Espiritismo coube apenas a honra e a glória de estudá-lo, sistematizando ao Espiritismo coube a honra e a glória de estudar a reencarnação, sistematizando-a para convertê-la, afinal, num dos principais, senão no principal fundamento de sua granítica estrutura doutrinária. Então, o Espiritismo, a reencarnação, é um dos principais princípios aí da doutrina espírita. Grandes vultos do passado no campo da religião, da filosofia e da ciência aceitaram e difundiram a reencarnação. E agora ele vai dar exemplos. Orígenes, que nasceu no ano 185 e faleceu em 254, considerado por São Jerônimo como a maior autoridade da Igreja de Roma, afirma no livro dos Princípios, em abono à tese básica do Espiritismo, as causas das variedades de condições humanas são devidas às existências anteriores. Então dizia aí Orígenes. São ainda do eminente e consagrado teólogo as seguintes palavras: a maneira por que cada um de nós põe os pés na terra, quando aqui a portamos, é a consequência fatal de como agiu anteriormente no universo. Quer dizer, de como agiu em outra vida. Ainda de Orígenes, elevando-se pouco a pouco, os espíritos chegaram a este mundo e à ciência dele. Daí subirão a melhor mundo e chegarão a um estado tal que nada mais terão de ajuntar. Então está falando sobre a evolução ao longo aí do passar do tempo. Né? Krishna, no Bhagavad Gita, que é o Evangelho da Índia, predica com absoluta e inegável clareza: eu e vós tivemos vários nascimentos. Os meus só são conhecidos de mim. Vós não conheceis os vossos. Os Vedas, milhares de anos antes de Jesus Cristo, difundiam largamente a ideia reencarnacionista. Buda aceitava e pregava a reencarnação. Os sacerdotes egípcios ensinavam que as almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos e que as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores,
onde recobram a vista das coisas divinas. Na Grécia, berço admirável de legítimos côndores do pensamento e da cultura, encontramos Sócrates, Platão e Pitágoras como fervorosos paladinos das vidas sucessivas. Os três pregavam a reencarnação. Sócrates ensinava que as almas, depois de haverem estado no Hades, né, é o lugar onde a pessoa vai depois da morte, depois de ter vivido nos Hades o tempo necessário, são reconduzidas a essa vida em múltiplos e longos períodos, quer dizer, renascem. O ensino pitagórico era, como é notório, essencialmente reencarnacionista. Entre os romanos, Virgílio e Ovídio disseminavam os princípios reencarnacionistas. Ovídio chegava a dizer: quando minha alma for pura, irá habitar os astros que povoam o firmamento, admitindo assim, semelhantemente aos espíritas, a sucessividade das vidas em outros planetas. São Jerônimo foi aquele que traduziu para o latim a Bíblia, né? São Jerônimo afirmava, por sua vez, que a transmigração das almas fazia parte dos ensinos revelados a um certo número de iniciados. Deixemos, contudo, esses consagrados vultos, cuja opinião, embora respeitável e acatada, empalidece ante a opinião da figura máxima da humanidade, de nosso Senhor Jesus Cristo. O sublime embaixador pregou a reencarnação, algumas vezes de forma velada, outras com objetividade e clareza. Falando a respeito de Elias, que é o tema de hoje, né? O profeta falecido alguns séculos antes, disse o mestre: Elias já veio e não o conhecemos, compreendendo então os discípulos que se referia a João Batista, que teria sido o retorno do profeta Elias, ou seja, Elias reencarnado. Jesus contou isso, como já foi explicado hoje, né? Que ele subiu lá no Monte Tabor e lá apareceram João Batista e Moisés. Então, Jesus quis mostrar para os seus discípulos que subiram lá em cima, não foram todos os discípulos, foram 3. Os outros ficaram no pé do morro, porque naquela época era difícil mesmo para os discípulos, pela maioria dos discípulos, aceitar a reencarnação, já que nem um doutor da lei, um homem culto, né, ele não pôde compreender como se era realizada a reencarnação, porque ele perguntou a Jesus: mestre, como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer de novo? Né? Bom, então Jesus até disse: olha, és mestre em Israel e não compreende isso. E o povão não tem a mínima condição. Bom, em outra oportunidade, externando por meio de simples alegoria sobre a lei de causa e efeito, o karma, sentencia: ninguém sairá da terra sem que pague até o último ceitil, isto é, até a completa remissão das faltas. Você não vai sair da terra, vai ficar aqui vivendo várias vezes, porque depois de algum tempo a gente morre, né? Como se vê, o Espiritismo não criou, não inventou a reencarnação.
aceitando-a como herança de eminentes filósofos e de respeitáveis doutrinas de Jesus e de seus discípulos, e confirmada a seu tempo pelos Espíritos do Senhor, o Espiritismo promoveu o seu estudo, a sua difusão e a sua explicação. Então foi isso que o Espiritismo fez, né? Não criou, estudou, difundiu e explicou. Ela é, contudo, antiquíssima, conhecida e professada antes do Cristo, na época do Cristo e em nossos dias. Há mais de um século o Espiritismo apresenta-se por único meio de crermos num Pai justo e bom, que dá a cada um segundo as suas obras, e como elemento explicativo da promessa de Jesus de que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Quando Jesus disse que nenhuma das ovelhas da casa de meu Pai se perderá, ele estava se referindo, claro, não numa vida apenas, que muitas pessoas morrem falidos, mas quando ele disse que nenhuma se perderá, é porque faliu numa vida, mas ele se levanta nas vidas futuras. A reencarnação é a chave, a fórmula filosófica que explica, sem fugir ao bom senso, nem à lógica, as conhecidas desigualdades humanas, sociais, econômicas, raciais, físicas, morais e intelectuais. Quer dizer, que então, através da reencarnação, você vê que Deus dá oportunidade iguais a todos, né? Então, a pessoa pode nascer numa situação de muita penúria, mas numa vida, nas vidas posteriores ou anteriores, a pessoa não nasceu daquele jeito. Então, há justiça na reencarnação. Sem o esclarecimento da reencarnação, tais diversidades deixariam um doloroso ponto de interrogação em nossa consciência no que diz respeito à justiça de vida. Quer dizer, a gente ia falar, poxa, Deus não é justo. Como é que ele permite aí que pessoas nasçam numa situação de penúria e outros numa situação contrária? Então Deus não é justo. Teríamos um Deus parcial, injusto, caprichoso, cruel, impiedoso mesmo. Um Deus que beneficiaria a uns e infelicitaria a maioria. Com a reencarnação temos justiça incorruptível, equânime, refletindo a ilimitada bondade do Criador. Um Deus que perdoa sem tirar ao culpado a glória da remissão de seus próprios erros. Um Deus que perdoa concedendo ao culpado tantas oportunidades quantas ele necessite para reparar os males que praticou. Com a reencarnação temos um Deus que se apresenta no altar de nossa consciência e no templo do nosso coração como Pai misericordioso e justo, um Pai carinhoso e magnânimo, que oferece a todos os seus filhos os mesmos ensejos de redenção, através das vidas sucessivas, neste e noutros mundos que são as outras moradas a que se refere Jesus no Evangelho, quando ele disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Tantas vidas quantas forem necessárias, porque o essencial e o justo é que nenhuma das ovelhas se perca. Então, para que nenhum de nós não consigamos a nossa evolução moral, a nossa subida para mundos
espirituais mais elevados, é necessário que haja reencarnação, para que venhamos a nascer quantas vezes forem necessárias para depurarmos aí o nosso espírito, adquirirmos conhecimento e nos tornarmos pessoas de bem. Bom, há vários livros não espíritas que tratam da reencarnação. Nós vamos citar aqui 6 deles. Um deles se chama Vida Pretérita e Vida Futura, do Dr. Banerjee. Dr. Banerjee foi um professor de uma universidade da Índia e ele passou a vida visitando o mundo, rodando pelo mundo, à procura de casos de reencarnação. Então, por exemplo, há crianças que nascem e lembram de vidas anteriores. Então, ele sabia disso, que tinha uma lá, por exemplo, no interior de São Paulo. Ele vinha no Brasil, acompanhava a família, perguntava, fotografava e fazia ali um dossiê de um caso de reencarnação. Então, ele viveu fazendo isso. Há um outro livro chamado Reencarnação Baseada em Fatos, de Carl Miller. Há uma outra, Reencarnação, Recordando Vidas Passadas, de uma doutora Ellen Van Baar. Um outro livro dessa mesma Ellen Van Baar é Vida Antes da Vida. Tem um outro livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. É de um professor famoso chamado Ian Stevenson, que, igual o professor Banerjee, também rodou o mundo documentando em seus livros casos sugestivos de reencarnação. E há um outro também, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Bom, há também aquela chamada terapia de vidas, regressão de memória, né? Na regressão de memória, uma pessoa é hipnotizada e aí eles vão pedindo a ela para voltar no tempo. Então, eu já li que já conseguiram fazer regressão de memória, onde uma pessoa voltou, se não me engano, a 32 reencarnações passadas. Então, hipnotiza a pessoa, aí ela vai voltando, depois ela está no útero materno, depois ela está velha num outro país falando alemão, por exemplo, depois vai voltando. Então, essa regressão de memória também mostra aí a reencarnação. Bom, não coube, a reencarnação não é obra do Espiritismo, mas coube ao Espiritismo clarear e explicar com detalhe a reencarnação. Isso começou lá com Kardec, né? Kardec perguntou aos espíritos, porque Jesus mandou um grupo de espíritos, para quem não sabe, é bom saber disso, mandou um grupo de espíritos selecionados para ajudar Kardec e ensinar para Kardec aquilo que ele queria saber e não sabia. Então Kardec fez uma série de perguntas a esses espíritos, dentre os quais Sócrates, Platão, né? Fez várias perguntas. Então ele perguntou: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos responderam para ele: sofrendo a prova de uma nova existência. Quer dizer, nascendo de novo.
Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então nasce de novo. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Parece ressaltar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Responderam: evidentemente. Qual o fim objetivado com a reencarnação? É expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Depois perguntou: é limitado o número das existências corporais, quer dizer, de reencarnação, ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante no caminho do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, aquele médico cearense que foi morar no Rio de Janeiro, né? E ele, quando ele desencarnou, chegaram perto dele e falaram assim: Dr. Bezerra, pode ir para planetas mais evoluídos do que a Terra, que aqui você não tem mais nada para aprender. Né? A Terra é uma escola. Como ele já aprendeu tudo, ele não precisa de continuar numa escola onde ele já passou de todos os anos que a escola disponibiliza. Bom, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então dizem que nós, os espíritos dizem que nós já reencarnamos aí por milhares de vezes. O que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Um espírito bem-aventurado, um puro espírito, né? E aí vai habitar, é claro, mundos superiores. Bom, vamos falar um pouquinho sobre benefícios do entendimento da reencarnação, né? Sem a reencarnação não há como entender a justiça divina. Peralva já dizia isso ali na lição dele. Sem ela, Deus seria injusto, né? Porque uns nascem felizes, outros nascem infelizes. A reencarnação é bálsamo, é um consolo para quem sofre. Nós temos esses sofrimentos nessa vida, muitos deles foram criados, o motivo, a razão, está em vidas passadas, né? Então, aqueles que choram serão consolados como? Em novas vidas, né? A reencarnação é a chave que abre a porta para a compreensão dos mais complexos problemas humanos. Você vê aí a complexidade dos problemas humanos. Por exemplo, a pessoa casa com uma pessoa que prometia ali uma coisa, depois casa vira capeta. Então você vai mais pensar: mas meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Pode ver que a causa está na encarnação seguinte. No dia em que a maioria das pessoas aceitarem e entenderem a reencarnação, entenderem como a justiça divina atua através de várias encarnações, muita coisa no mundo vai mudar. Por exemplo,
Quantas teorias, quantas filosofias, quantas opiniões sobre a vida vão mudar ou cair? Quantos livros de psicologia, de psiquiatria ficarão obsoletos, sem serventia? Vai sobrar espaço nas bibliotecas, porque é livro com teoria boba, que não leva em conta a reencarnação. As chamadas lutas de classes vão virar obra do passado, dos livros de história, pois toda posição social de destaque, né, por exemplo, de comando, ou de simplicidade, né, de subalternidade, é uma coisa transitória. A pessoa vai nascer numa vida, numa posição de comando, numa outra de subalternidade. No teatro do mundo, ora temos um papel de destaque, ora temos um papel secundário. Então, isso muda muito. Radicalismo político, né? Ele vai também mudar, porque o radicalismo político, de um modo geral, leva em conta a não compreensão de não saber que, através da reencarnação, todo mundo tem oportunidades iguais. Claro que não numa vida, mas num conjunto de vidas, né? Racismo vai sofrer um abalo tremendo em suas bases, né? A reencarnação mostra que o senhor maldoso reencarna como escravo dentro da sua própria fazenda. A nobreza caída da Europa reencarnou nas senzalas brasileiras para, no trabalho escravo, pagar suas dívidas adquiridas em outras vidas. Os abusos de poder ou de autoridade vão diminuir, porque as pessoas compreenderão que terão de prestar contas de todas as oportunidades ou situações de privilégio que a vida lhes ofereceu, né? A reencarnação mostra que temos de reparar em outras vidas os atos da presente vida. Quer dizer, nada fica impune. Eu fiz uma coisa aqui que não devia, maltratei alguém, fui objeto de sofrimento de alguém, vou ter de corrigir isso numa outra vida, que às vezes está presente, a gente não tem tempo de arrumar. Os crimes, as guerras irão diminuir. A pessoa vai compreender o seguinte: quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? A perda de tempo vai diminuir, quer dizer, o homem mais consciente vai empregar melhor o seu tempo, aproveitar melhor a reencarnação. Mais virtude, mais conhecimentos e menos riqueza material vai ser a sua preocupação. A pessoa vai tender a obedecer aquilo que Jesus disse: ajuntai os tesouros do céu, que a traça não corrói, os ladrões não roubam e a ferrugem não consome. Então vai haver mais preocupação em ajuntar virtudes e não conta bancária. Haverá, enfim, maior responsabilidade. É uma liberdade com responsabilidade. A corrupção vai diminuir. A corrupção que hoje, por exemplo, é uma praga aí que campeia no mundo, vai diminuir. Porque o corrupto volta para corrigir o que ele fez de errado. Então, sabendo disso, a pessoa fala assim: não adianta eu roubar dinheiro aí do posto que eu ocupo lá no governo, sendo que na próxima encarnação eu vou ter que devolver aquilo tudo. Com uma melhor compreensão da vida, dos mecanismos da justiça divina, através de várias reencarnações, as pessoas tenderão a mudar de atitude, vão reformular seus objetivos de vida, procurarão se evangelizar. Consequentemente, o mundo se transformará para melhor, né? Bom, então, quando a gente fala isso, a gente vê o seguinte,
que há uma necessidade da gente difundir a reencarnação. Há muita gente que ainda admira quando se fala em reencarnação. Então nós temos de difundir a reencarnação, né? Difundir essa verdade fundamental do Espiritismo. Isso é a tarefa de quem? De nós espíritas. Para isso, nós temos de amparar e divulgar o livro. Os livros espíritas, há poucos dias, foi feita aqui uma feira do livro espírita. Isso é muito importante, que a gente vá e visita, tem a oportunidade de comprar livros mais em conta, aumentar a nossa biblioteca espírita, comprar livro para dar para amigos, né? Então, através dos livros, nós vamos pegar os ensinamentos dos bons espíritos, daqueles que Jesus mandou, né? Para lançar as bases do Espiritismo, porque esses ensinamentos, eles estão nos livros espíritas. O livro espírita é um dos melhores presentes que a gente pode dar, né? Que nós podemos dar a um amigo, uma pessoa triste, uma pessoa em provas, com problemas, ou doente, né? Você dá para um amigo lá uma camisa, às vezes ele não gosta dela, nem usa. Agora, o livro espírita, o que ele aprende ali, ele usa em vidas, ele usa, às vezes, não só nessa vida, mas em vidas futuras, né? Então, isso é importante. Para terminar, nós vamos ler aqui uma lição sobre o livro, levando em conta que é através dos livros, dos bons livros, e só Chico Xavier nos deixou aí 412 livros, cada um melhor que o outro. Eu acho que todo espírita tem que fazer um esforço muito grande de ler os livros de Chico, né? Porque o que a gente tem ali de ensinamento é uma maravilha. Bom, então temos uma página para terminar aqui nossa participação, que nós vamos ler. Livro Espírita e Vida. O pão elimina a fome. O livro espírita suprime a penúria moral. O traje compõe o exterior. O livro espírita harmoniza o íntimo. O teto abriga da intemperie, quer dizer, o telhado abriga aí da chuva, do vento. O livro espírita resguarda a criatura contra os perigos da obsessão, que é o mal da humanidade aí. O remédio exclui a enfermidade. O livro espírita reanima o doente. A cirurgia reajusta os tecidos celulares do corpo. O livro espírita reequilibra os processos da consciência. A devoção prepara e consola. O livro espírita reconforta e explica. A arte distrai e enternece. O livro espírita purifica a emoção e impele ao raciocínio. A conversação amiga e edificante exige ambiente e ocasião para socorrer os necessitados da alma. O livro espírita faz isso em qualquer lugar e em qualquer tempo. A força corrige. O livro espírita renova. O alfabeto instrui. O livro espírita ilumina o pensamento. Certamente é dever nosso criar e desenvolver todos os recursos humanos que nos sustentem e dignifiquem a vida na terra de hoje. Todavia, quanto nos seja possível, auxiliemos a manutenção e a difusão do livro espírita,
que nos sustenta e dignifica a vida imperecível, libertando-nos da sombra para a luz, no plano físico e na esfera espiritual, aqui e agora, depois e sempre. Emmanuel. Então, vamos divulgar aí a doutrina espírita, os conhecimentos da reencarnação e tantos outros que dignificam aí a nossa querida doutrina, através dos livros. Que Jesus os abençoe. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, vamos agradecer a Jesus esses momentos de paz e reflexão. Pedimos à Dona Luzia que nos faça a prece. Senhor, ao término do nosso estudo, pedimos para que o Senhor nos abençoe, nos dê o discernimento, nos ajude na compreensão, nas reflexões que serão feitas por nós, para que a gente possa realmente apreender em nossos corações as lições que o Senhor tem nos enviado com tanto amor. Abençoe, Jesus, essa casa, que ela esteja sempre com os pórticos abertos a receber a nós outros, filhos ainda tão necessitados do Teu amor, da Tua misericórdia. Abençoe os hospitais, os asilos, os presídios, onde houver dor, onde houver tristeza, onde houver padecimento, Senhor, e solidão, que haja ali um mensageiro do Teu coração, levando a esperança, levando, Jesus, a paz, a resignação e a fé a todos os corações. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Com essa prece estamos dando por encerrados os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor. Que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila.